Que as gerações vinham sempre melhorando seus scores, mas quando você olha os testes de execução, em geral eles estão um pouco mais baixos. Uma parada interessante é que assim, vocês não citaram o efeito das redes sociais na sociedade, tá ligado? Que pra mim não tem dado, não tem nada disso. Mas porra, eu sinto que tem ali, eu tenho uns efeitos ali de merda Tem um cara que é um neurocientista... Quando usado de um jeito merda, né, obviamente. Mas esse Michael Desmourguet, nesse livro, ele aponta alguns dados mostrando que essa geração atual, a primeira até então, com índices de inteligência, como por exemplo o QI, menor que a anterior. Até então tava sempre assim. Agora foi a primeira que caiu. Eu vou fazer uma consideração interessante nisso, né? Porque eu sou avaliador cognitivo, eu trabalho com avaliação neuropsicológica, né, cara? Então, o que acontece? A gente avalia inteligência a partir de testes que são feitos com várias tarefas cognitivas, que enfatizam determinadas habilidades cognitivas: atenção, memória, visopraxia, visoconstrução, velocidade de processamento de informação. A gente avalia isso a partir de um procedimento matemático, estatístico, que a gente chama de análise fatorial, que são múltiplas correlações no qual você tira um fator que é representativo do desempenho do indivíduo em todos aqueles testes, certo? Tá. E você compara isso na população como toda, a média da população e os desvios padrões que tem, né? Então você vai ter pessoas que vão desempenhar muito bem e tem pessoas que vão desempenhar muito mal. Então é sempre muito relativo. O que acontece? A gente tem um efeito Flynn, que é o seguinte: quando você vai fazendo essas médias, quando você vai atualizando esses dados na população, pegando a amostra da população, o que a gente notou é que as gerações vinham sempre melhorando seus scores nesses testes, certo? Mas aí tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, muito do nosso processo educacional também leva em conta isso e, de certa forma, ajuda a desenvolver essas habilidades. Então, a geração anterior talvez não tinha tanto acesso e tanto recurso. Então, elas acabavam, obviamente, desempenhando melhor isso. A gente começou a ter mais acesso a pedagogas, mais acesso a psicólogos que foram criando rotinas, estratégias para tentar desenvolver essas habilidades não tão bem desenvolvidas, brinquedos, aplicativos, enfim. Essas habilidades, elas são verbais e não verbais. E o que eu observo na minha clínica aí, nos últimos anos, e aconteceu uma coisa engraçada, assim, nas avaliações. A gente usa muito uma ferramenta que chama VIS, que é as escalas Wechsler, que é uma ferramenta de avaliação de inteligência. Para fazer você faz essas avaliações, tem uma faixa etária específica? Para cada faixa etária, você tem um conjunto de ferramentas que está balizado para aquela faixa etária, nível educacional. É muito usado para TDAH, ou algum juiz pede alguma coisa para ver a atenção de alguém, manda para um neuropsicólogo. Daí, cara, o que acontece é que você tem uma escala verbal e uma escala de execução, que são testes não verbais. O que eu observei na minha clínica, eu não tenho nenhum dado específico sobre isso, eu tô só chutando. O acesso a telas melhorou muito o score das habilidades, de algumas habilidades verbais, por exemplo, vocabulários, informação, que são alguns dos testes que a gente avalia ali. Mas quando você olha os testes de execução, os não verbais, em geral eles estão um pouco mais baixos. Tipo o que assim, Fábio? Tipo cubos, que é um teste onde você tem que mudar formas geométricas a partir de cubos, ou testes... E redesenhar figuras lá e tal. Redesenhar figura. No caso, visto que não tem um teste de desenho específico, assim, mas tem outros testes que são efetivamente, o que avaliam efetivamente habilidades não verbais, como códigos, enfim. E aí o que acontece? O que eu observo? Na maioria das crianças que eu avalio, as habilidades verbais, elas estão um pouquinho melhor do que as habilidades de execução. O que isso me traz? Me traz a ideia de uma criança que está em menos contato com o mundo físico e mais ouvindo e vendo. Em que medida isso é negativo? Deve ter dado sobre isso, cara. Provavelmente deve ter dado. Eu não achei, mas eu acho que se a gente pegar essas atualizações de tabelas que tem para os testes, a gente talvez consiga enxergar isso. Eu não sei se isso acontece. Isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção uns 10 anos atrás na clínica, que eu via, principalmente com crianças, elas com scores muito bons nas áreas verbais e não tão bons nas áreas de execução. Pode ser que seja minha rede de saliência enviesando os resultados também. Mas, de todo caso, o que eu pensei nisso? A criança está muito passiva ali, recebendo um monte de informação. Ela, óbvio, vai aumentar o repertório de informação que ela tem, certo? Mas quando essas habilidades envolvem algum cálculo de tempo, de orientação, resolver um padrão motor, elas podem ter mais dificuldade. Daí você vai me perguntar, mas isso é bom ou ruim? Não sabemos, porque a gente não sabe como é que a sociedade vai evoluir. É verdade.
verdade? A gente não sabe o quanto que a sociedade vai evoluir. Esses caras provavelmente podem não ser expostos às mesmas circunstâncias que nós. As demandas no futuro podem levar muito mais em conta essas Exato. habilidades. Exato. Então tem essa crítica a isso também, porque a gente está baseado em testes que foram feitos no início do século passado, certo? Alguns até concebidos um pouquinho antes. Por isso que eu digo, a gente tem que ser cuidadoso. Eu vou te falar, eu não acho que tela seja saudável para criança. Criança menor do que 4 anos não tem nem que saber que celular existe. No mundo ideal, 14 anos. Por quê? Primeiro, por causa dessa coisa de estar interagindo com o mundo físico. Uma criança de 0 a 3 anos, ela está desenvolvendo o que a gente chama padrão sensório-motor. Ela está conectando áreas sensoriais com áreas motoras. Pra Equilíbrio, entender o quão distante essa caixa tá, entender a textura disso daqui. Olha só. Tá. E pra isso é preciso não ficar vendo uma E tela, aí, mas a gente tateando. não tá falando necessariamente de interações sociais. O que acontece, por exemplo, imagina você vendo um programa de televisão. Aham. Você conversa com a tela? Não. Não. Então você pode até desenvolver uma boa capacidade de compreensão da linguagem, mas a parte de articulação, de formar frase, de certa forma se comunicar adequadamente, pode ficar um Faz sentido. pouco desenvolvida ou menos desenvolvida. O lance de eu produzir, pôr no mundo mesmo, dar voz ao que eu tô pensando, é uma habilidade que pode isso. ficar... Pode ficar menos estimulada. Sim. Pode ser que tenha dados sobre isso, eu não tenho acesso a esses dados. Isso Tá. eu estou falando um pouquinho da minha prática clínica, da impressão que eu tenho. Então eu entendo, por exemplo, que nesse período de 0 a 3 anos, a criança tem que estar amassando papel, botando coisa na boca, correndo com a mãe, correndo atrás dela, Caindo, explorando o tombo no ambiente, chão. caindo, porque isso vai ajudar ele a integrar esses circuitos que estão amadurecendo ali. E esses circuitos, eles têm um período de maturação. Depois, essa maturação não é tão fácil, esse desenvolvimento não é tão fácil. Então eu acho É uma que janela de oportunidade. Então eu Tem que acho ser que é ali. isso. Entendi. Então, nesse sentido, é uma vantagem que a nossa geração teve, porque, vamos lá, Aparentemente sim. mas assim, isso, aparentemente, é verdade. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, que 20 anos atrás era muito mais seguro brincar na rua. Então, hoje, interações sociais de crianças, elas acontecem quase que exclusivamente na escola. Então, significa que a gente acaba se encontrando numa circunstância que, de fato, as crianças terão mais essas habilidades verbais aí, ou de compreensão e não de execução, mais Hipertrofiadas. exacerbadas, né? Isso. Mas é aquilo que você falou, a gente não sabe em que medida isso é bom ou ruim. Vamos saber daqui a 20 anos. Por exemplo, o fato da criança muitas vezes, desde pequenininha, ali ficar muito sentada, olhando uma tela e às vezes não desenvolver. Cara, a criança tem períodos onde ela aprende a sentar, onde ela começa a levantar e cair, não consegue ficar. É importante ter, de uma forma completa, a exposição a esses comportamentos para que aqueles circuitos fiquem integrados. A criança tá num cérebro muito plástico, ele é muito molengue, ele precisa de estímulo. Inclusive, às vezes, algumas crianças, o meu sobrinho foi assim quando nasceu, um olho, por alguma razão, nasce com uma disfunção e tem algum reflexo ali que tá prejudicado, indicando que aquele olho tá hipofuncional, Eles o médico fecham normalmente o- fecha o outro. Porque aí, como o olho não tá recebendo luz, as áreas lá atrás não se desenvolvem tanto e esse aqui chega no mesmo nível de desenvolvimento e depois você abre. Então, se você priva, por exemplo, você deixa uma criança, digamos, isso não vai acontecer, né? Mas um exemplo. Você priva a criança durante um ano de entrar luz, a área do cérebro envolvida por detectar luz atrofia. Cara, você Ela precisa ser aprender a estimulada. enxergar. Exato, você aprende a enxergar.